Obrigado. A Bia tá me mandando. Obrigado, Bia, sua linda. Então vamos lá. A Bia me mandou 3 aqui do chat. A Adriana Neves, ela pergunta: e quem está na extensão... Não, já falei da Adriana Neves, desculpa. A próxima aqui do Roberto Márcio Bastos. Oi, se eu comprar uma casa nos Estados Unidos e alugar, eu tenho que pagar imposto? Sim. Como a casa está situada em território americano, é como no Brasil. Independente da sua situação fiscal, residente ou não, você tem que pagar imposto aqui. Lembrando que nós temos uma situação muito mais favorecida do que a do Brasil, a qual você tem um imóvel que você ganha $4 mil de aluguel por mês. Você vai pagar imposto somente sobre o lucro líquido. Aqui nos Estados Unidos, quem paga IPTU, condomínio, manutenção é o proprietário. Então, tudo isso é deduzido do valor do aluguel recebido e o imposto é pago somente sobre o lucro líquido. Então, tem que declarar aqui, e se você for residente no Brasil, não tiver feito a sua saída definitiva, ainda tem obrigações lá, você também tem que declarar no Brasil, porque no Brasil a regra é a mesma. Aí o imposto que foi pago aqui, da mesma forma que compensa-se quando é pago lá, vai compensar lá no Brasil. Então, pagou imposto sobre a receita de aluguel aqui, passa para o contador no Brasil quanto recebeu, quanto pagou, e ele vai fazer o mesmo processo de compensação que nós fazemos aqui nos Estados Unidos. Cara, eu amo conversar com a Carol, porque a gente aprende. Nossa, gente, é tanta coisa que a gente acha que sabe. Falando que a gente tem pouco tempo aqui, Paulo, lembrando, já que ele perguntou de casa, que é muito importante também se planejar para comprar o imóvel. Porque o imóvel adquirido na pessoa física por um não residente pode causar vários problemas. Então, desde o momento do dia que a pessoa decide vender esse imóvel, vai ter retenção de 15% do valor total da venda, independente se teve ganho de capital ou não. Caso a pessoa venha a falecer, o imposto de sucessão aqui nos Estados Unidos, para aqueles que não sabem, é de 40%. Então, se você tem um imóvel de 100 mil, para você deixar para sua esposa ou para os seus filhos, eles vão acabar recebendo 60, porque $40 mil vai ter que ser passado para o governo americano. Então, para aqueles que têm interesse em vir para cá e comprar um imóvel e durante o período de não residência ou só um imóvel para investimento, é importante também entender como é o processo e quais são as consequências de não adquirir o imóvel da forma correta. Muito verdade isso. Deixa eu falar uma coisa bem rapidinho para vocês que estão nos assistindo ou nos ouvindo no podcast. Os corretores, eles têm boa intenção, mas lembra, o corretor quer te vender. Ponto. Desculpa, meus amigos corretores, tenho vários, ambos eles, mas eles estão querendo te vender. Eles vão até explicar um pouquinho sobre isso que a Carol está falando, em relação a tem que abrir uma empresa, blá, blá. Mas o corretor é corretor, o advogado é advogado. E o contador é contador. A tua grana, quem sabe o que vai fazer com ela e quem vai querer pegar um pedacinho dela é o contador, não é o corretor. O corretor, ele fala o que ele ouviu e ele interpretou, baseado no entendimento dele, que não é de escola, é de vida, e ele vai te falar. Mas antes de você fazer o que o corretor falou que você tem que fazer, contrate um contador. Se você vier aqui para Orlando, você não precisa nem ir para Orlando para falar com o pessoal da Carol lá, você pode falar até antes. Falar, estou pensando em comprar uma casa. O que eu devo fazer? Porque, mas você fala, nossa, Paulo, eu vou conversar com um contador que eu vou comprar uma casa. O que tem a ver? O que a Carol falou tem tudo a ver. Se você não colocar essa casa no nome próprio, do jeito que eles explicam, que eu sei, eu não quero falar por causa que não quero passar uma mensagem errada, mas existe maneira de você colocar no teu nome e colocar o nome de uma empresa e colocar em outro lugar, que cada um vai ter uma penalidade ou um objetivo diferente, né, Carol? E hoje em dia, como o mercado está muito aquecido de venda, o que a gente tem visto é muitos brasileiros vendendo seus imóveis, porque comprou imóvel por 200, hoje está valendo 400. E essas pessoas, até mesmo para fazer a venda, não buscam orientação. Então, o corretor fala, tem 10 compradores, uma oferta em cima da outra, vamos vender a casa. Aí, quando chega a documentação final, para a gente preparar para realizar a venda, o imóvel está na pessoa física. Aí, o cara está achando que ele vai colocar ali no bolso $400 mil, né? O dólar a 5, tô rico no Brasil. Tô rico agora. Calma, tem o imposto do ganho de capital e tem o FIRPTA, que a gente já falou numa live só sobre isso. 15% do valor total da venda vai ficar retido, não é só do lucro.
Então, não só para comprar, mas também para vender, falem com um contador ou uma pessoa que tenha experiência com esse tipo de investimento e esse tipo de transação. Porque também não é todo mundo, Paulo, que tem experiência com FORPTA. Como é uma coisa voltada para o estrangeiro, se você procurar um contador americano, ele vai falar, o quê? FORPTA? Não sabe nem do que está falando, entendeu? Então, você tem que procurar um profissional que tenha experiência com pessoas que não são residentes. Muito. E a Carol não está querendo vender o peixe dela, mas eu vendo porque a Carol é top das galáxias e que você acha que não, é só fazer perguntar em todo lugar aqui em Orlando. Nossa, a Bia tá enchendo de... Bia, a gente não tem muito tempo hoje, mas vamos lá. Pessoal, os corretores eles não fazem isso de maldade, viu? De forma alguma. Então é até legal se você conhece um corretor e fala assim... Isso é importante, Paulo, falar. Não é maldade, é aquela coisa. A gente escuta, por exemplo, do Walter, o Walter explicando para a gente de um visto. Nós temos um entendimento. A gente pode passar de uma outra maneira. Os corretores sempre têm boa intenção, mas é o que você diz, corretor é corretor, advogado é advogado e contador é contador. Então... Tem que fazer e falar, mas eu vou gastar. Você vai gastar tão pouquinho comparando o que você pode perder ou deixar de ganhar, que é verdade. É até engraçado, né? Porque a primeira coisa que a gente pensa é em valores.